E os dias se passaram e o Marcos, um dia estava na casa do Felipe, resolvendo algumas coisas que o Alfredo havia deixado antes de sair numa viagem para algo importante que ele se ocuparia demais. E ele tá vendo junto com a Alice. E no momento a mãe do Felipe acabou mandando uma mensagem, muito surpresa com alguma coisa. E o Felipe perguntou o que que era, que ela parecia estar meio surpresa demais. E daí ela disse que era para ele ir lá para casa dela imediatamente. E daí ele pediu explicação sobre o que era, se ela estava tendo algum problema. Ela disse que era só para ele ir, que ele saberia quando chegasse. Daí o Felipe disse que parecia que tinha alguma coisa muito importante acontecendo. Daí ele disse para Alice que ia lá. Só que aí o Marcos disse que podia levar ele rapidinho lá e queria também dar uma passada na casa dos pais dele. E daí nesse momento o Marcos também recebeu uma ligação e era a mãe do Felipe também. E ela disse que era para ele acompanhar também o Felipe junto com a Alice e o filho dele, que era uma coisa bem importante. Daí ela desligou e o Marcos ajeitou todas as coisas lá. Eles trancaram toda a casa e o Marcos abriu um portal para chegar até lá. E quando eles chegaram, viram o pai e a mãe do Felipe com um bocado de papéis lá e mais um investigador que havia chegado por lá, que disseram que tinha algo muito sério para falar para eles. E o Felipe se sentou na mesa junto com os pais dele, mais um investigador, e a Alice com o Marcos e o Edgar ficaram na sala, conversando sobre algumas coisas. E daí, no momento, o Marcos acabou ouvindo que o Felipe gritou que ele tinha um irmão gêmeo, e daí a Alice acabou ouvindo também, daí ela ficou muito surpresa com isso. Daí, depois eles acalmaram mais e falaram mais algumas coisas. Daí o investigador saiu, e daí o Felipe foi com cara de surpresa junto com a Alice, e disse que ele não pensava que a vida dele poderia ter mais uma surpresa dessa. E a Alice perguntou o que que aconteceu, o que que ele está falando. Daí ele disse que há um tempo atrás, o hospital que ele havia nascido acabou pegando um irmão gêmeo dele que acabou nascendo depois dele e acabou vendendo ele para uma família rica de um país estrangeiro. E eles acabaram encobertando isso por anos, só que aí um novo sistema de denúncia e mais as investigações que deram um avanço muito significativo, e acabaram descobrindo isso e acabaram entrando em contato com meu irmão e até com a família que havia comprado ele. E ele, depois de saber sobre a família biológica, quis conhecer a gente. E ele tá muito pensativo com relação a isso, sobre como é que vai ser. Ele nunca imaginou que poderia ter um irmão. E nesse momento, a mãe dele disse que se lembra que quando ela teve ele, ela se sentiu tão fraca que acabou desmaiando. E como o pai dele não estava presente na sala do parto, que não permitiram ele entrar, acabaram não vendo que havia nascido duas crianças. E daí ela revelou que, na verdade, aquela fraqueza foi um sedativo que deram para ela não perceber que estava com gêmeos, já que já estavam de olho nela faz um bom tempo. E a família rica acabou pagando muita gente para manter silêncio, manter o sigilo. E daí ela está sendo investigada por alguns atos ilegais que cometeu. E o filho dela, que nasceu, agora está com a idade dele, e ainda é solteiro, e disse que está querendo conhecer ele. E o Felipe, todo empolgado, disse que queria conhecer ele agora. E daí a mãe dele disse que ele já estava a caminho em um avião e ele já ia chegar no aeroporto. Então eles pegaram um carro e foram todo mundo junto. O Marcos acabou acompanhando o carro voando em cima dele invisível. E quando chegaram no aeroporto, eles perguntaram como era que ele era. Daí disseram que por mais que fosse um irmão gêmeo do Felipe, ele acabou passando por alguma cirurgia para não ficar se parecendo muito com ele, para não levantar suspeita. Daí numa hora chegou e viram que era de acordo com a foto que havia sido mandada pelo investigador. E ele, quando viu a família biológica dele, ficou tão emocionado que começou a chorar. Daí os pais do Felipe choraram e abraçaram ele, muito emocionado. E daí, nesse momento, o Felipe olhou para ele e viu que ele era meio parecido com ele, um pouco. Daí ele disse que sempre sonhou em ter um irmão, não imaginaria que a vida ainda traria essa surpresa para ele. E os dois se abraçaram, emocionados. E daí eles foram para a casa dos pais do Felipe. Quando chegaram lá, eles conversaram sobre muitas coisas. E o Marcos estava lá junto com a Alice, vendo tudo isso. E no momento o Marcos perguntou para os pais do Felipe por que foi que chamaram ele lá. E daí contaram que depois de toda a cirurgia que ele fez, ele não está com a saúde muito bem.
o corpo dele estava demonstrando um certo problema e resolveram com ele sobre ele poder dar um jeito nisso e saber que ele tinha poder de cura e restauração. E daí o rapaz lá que se chamava Rodrigo disse que ele queria muito isso, que ele queria saber como era a aparência original dele. E daí o Marcos acabou restaurando a aparência dele, viu que ele era a cara do Felipe e também viram que ele tinha síndrome do olho de gato também. Daí a Alice disse que eles realmente eram gêmeos, eram a cara um do outro, e quando os dois ficaram ao lado um do outro, viram que realmente eram muito parecidos. Daí o Rodrigo disse muito obrigado. E no momento estava conversando lá, e o Rodrigo disse como estava muito feliz de poder conhecer a família de sangue dele, que ele sentia que a família adotiva dele não era tão chegada assim com ele, não eram tão próximos. Aí no momento ele disse que viu alguém que ele conhecia na janela, daí ele foi lá para fora, daí disse que estava feliz de poder ver ele de novo. Daí alguém correu e abraçou ele, perguntaram quem era, daí entrou o Vinícius e perguntaram se ele já conhecia ele. Ele disse que sim, que era um amigo dele que de vez em quando aparecia por lá pela casa dele, que era a única pessoa com quem ele tinha uma amizade verdadeira por lá. Daí perguntaram se ele sabia realmente quem ele era. Daí ele disse que ele só se apresentava como um amigo. Daí aí o Vinícius disse que ele era muito mais do que um amigo, ele era o sobrinho dele. Daí o Rodrigo perguntou se era outro filho dele. Daí o Felipe disse que sim, que era um filho dele com a Alice, só que ele ainda nem nasceu. Ele veio do futuro para o passado para conhecer você. Daí ele estava meio incrédulo com isso, só que aí ele disse que era verdade, o Vinícius. E disse que tinha mais umas pessoas que queriam conhecer ele. Daí acabou abrindo os portais e saiu o resto dos filhos dele. E ele ficou muito surpreso com isso, que ele nunca imaginaria que veria um viajante do tempo. E o Marcos disse que já ia indo, já que ele tinha alguma coisa para resolver. E se despediu de todo mundo, e até do Rodrigo. E voltou para os Estados Unidos. E alguns dias se passaram e o Felipe ia aproximando mais do irmão dele, contando tantas coisas, mostrando muitas coisas. E no momento que ele chamou o irmão dele para ir num local para comer lá pelos Estados Unidos, e ele tinha dinheiro bastante para viver por lá, o pessoal estava tudo lá reunido, dizendo que ele realmente era a cópia um do outro. O Guilherme chegou lá e cumprimentou o Rodrigo como se já conhecesse ele. Daí o Rodrigo perguntou se não era aquele tal observador. Daí disseram que sim. Daí ele perguntou se ele já conhecia o Rodrigo. Daí o Guilherme disse que sim, que já havia visto ele há muito tempo. Daí perguntou se ele já sabia que era irmão gêmeo dele. E o Guilherme disse que sim. Daí o Felipe ficou surpreso e perguntou por que foi que ele não contou. Ele disse que não é bem o dever dele ficar dedurando as coisas que as pessoas fazem, muito menos ficar contando tudo que ele sabe. Mas se as pessoas quiserem saber, é só perguntar. Daí, no momento, o Felipe ficou tão surpreso com isso, dizendo que o amigo dele já sabia que ele tinha um irmão gêmeo e nunca contou nada. Daí o Guilherme disse que alguma hora ele saberia. Daí perguntou como era que ele tinha certeza disso. Daí o Guilherme disse do dia que ele entenderia sobre o que o filho dele quis dizer sobre ele ter chamado a Helena de tia. Daí ele disse, peraí, que história é essa? E daí o Rodrigo disse que estava namorando uma garota online, que depois de um dia lá no Brasil ele acabou encontrando ela e se aproximou bem mais. E daí ele pediu para mostrar qual era a foto dessa garota, quem é essa garota, e daí mostrou e era a Helena. Daí o Felipe disse que era uma garota com quem ele havia se apaixonado um tempo atrás, mas acabou não dando em nada. E o Rodrigo disse que ele estava namorando com ela. E o Guilherme disse que ele já sabia que isso poderia acontecer, já que um dos filhos do Felipe disse que iria chamar a Helena de tia daqui a muitos anos, só que o Felipe iria entender. E ele já havia entendido essa situação, já que havia o irmão gêmeo dele por aí. E o Felipe disse que ele sabia de tudo isso e não contava nada. E o Guilherme disse que não gosta de estragar surpresas, já que é uma coisa que ele não tem muito na vida dele. Para que entender o ponto do Guilherme. E continuaram os tempos se conhecendo bem mais.